Futuros servidores em todo o Brasil, em especial você, futuro servidor do município de Pugmil, no estado do Tocantins. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Crê que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos aqui falar um pouco sobre a lei orgânica do município aí de Pugmil, tá? Vamos logo, sem mais delongas, a partir do artigo 1º. Antes, lhe convido a fazer parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp para o concurso aí do município do senhor e das senhoras. Vou colocar aqui o meu WhatsApp, você me chama no meu WhatsApp, eu estarei lhe incluindo para você participar da lista de transmissão em que estarei aí tratando de dicas sobre esta lei orgânica, a lei orgânica do município de Pugmil, no estado de Tocantins. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Não menos importante, me siga no Instagram, _Valnei Oliveira, por lá dou dicas também, e no meu canal do YouTube aí, dê um like, comente sobre esse vídeo, se você foi aprovado em outros concursos, comente aí, coisa boa aí no nosso canal, se inscreva no canal também, fechou? Vamos lá, não menos importante, aqui na plataforma do meu site, valneioliveira.com.br, olha só, valneioliveira.com.br, você vai adquirir uma lista de questões para a banca do seu concurso. Lá, né, lá no seu edital tem lá questões de constitucional, administrativo, e eu trabalho uma lista de questões abordando os principais temas do que a banca mais cobra para o seu concurso. E também na plataforma do meu site você vai encontrar uma lista de questões sobre a lei orgânica de Pugmil, que é o nosso foco aqui, lei orgânica do município de Pugmil, no estado do Tocantins. No estado do Tocantins. Fechou? Muito bem. Sem mais delongas, vamos aqui. O artigo 1º diz, da lei orgânica do município, que diz assim, dos princípios fundamentais, né? O município de Pugmil, no Tocantins, pessoa jurídica de direito público interno. Primeira informação importante, não tenha dúvida, está no artigo 1º, tá? Primeira informação importante, no artigo 1º, é justamente que o município de Pugmil, anote aí, é pessoa jurídica, tá? De direito público interno. Cuidado, que a banca vai querer falar que é pessoa jurídica de direito privado. Não. Pessoa jurídica de direito público externo. Não. É pessoa jurídica de direito público interno. Primeira informação, marquei no artigo 1º, tá? E possui uma autonomia, olha só, hein? O município de Pugmil, ele não possui soberania, possui autonomia. Autonomia. E o grande macete é isso. A autonomia que o município de Pugmil tem é a autonomia PAF. Ei, professor, que história é essa aí de autonomia PAF? Calma que eu vou já lhe explicar. Anote aí o que é esta autonomia PAF. O que é, pessoal, autonomia PAF? Está bem aí no artigo 1º. Autonomia política, administrativa e financeira, tá? Autonomia política, administrativa e financeira. Por isso, o macete da autonomia PAF, tá? Mais uma vez, o município de Pugmil não possui soberania, possui autonomia, tá? Na verdade, os entes federativos possuem autonomia, município, estados, Distrito Federal, tá? Eles possuem, a União possui autonomia, tá? Quem possui soberania é justamente a República Federativa do Brasil. Quando os entes federativos estão juntos, aí sim possui soberania, tá? E aí continua, né? Mais uma vez, eu vou ler o artigo 1º. O município de Pugmil, no Tocantins, pessoa jurídica de direito público interno, já sabemos,
integra, no pleno exercício de sua autonomia PAF, política, administrativa e financeira, a República Federativa do Brasil, regendo-se por esta lei orgânica e demais leis que adotar, observados os princípios da Constituição da República, tá? E do Estado de Tocantins. Fechou? Tranquilos até aí? Perfeito? O parágrafo 1º do artigo 1º diz que todo o poder emana do povo. Não esqueça, hein? Todo o poder emana do povo que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos. Então, o povo ele pode exercer a sua, no caso aí, soberania, no caso, o seu poder de forma direta ou, né, por meio de representantes eleitos. Quando você vota aí para vereador, você vota para prefeito, tá? Você vai estar exercendo seu poder nos termos da Constituição da República Federativa, né, do Brasil e do Estado de Tocantins, bem como desta lei orgânica. Tá certo? Parágrafo 2º, muito importante você ter isso em mente, tá? No município de Pugmil, na verdade em todos os municípios do Brasil, tá? Nós temos somente 2 poderes. Quando se fala em poderes no município, só temos 2 poderes. Quais são, professor, esses 2 poderes? O poder executivo e o poder legislativo. Tá? São só esses 2 poderes que existem aí no município de Pugmil. Então, olha só o que diz aí. São poderes do município independentes e harmônicos entre si. O poder executivo e o poder legislativo. O parágrafo 3º diz que, ressalvados os casos previstos em lei, é proibido, é vedado dos poderes, a qualquer dos poderes, delegarem atribuições e a quem for investido da função de um deles exercer a de outro. Ou seja, é a máxima do ado, cada qual no seu quadrado. O poder executivo tem as suas funções e o poder legislativo tem as suas funções. De forma bem genérica, o poder executivo tem a função de administrar a coisa pública. A autoridade máxima do poder executivo, vamos aprender o prefeito, ele tem que administrar a coisa pública. E o legislativo tem a função, basicamente, como o próprio nome diz, de legislar. Outra função é julgar as contas de todos aqueles que lidam com verba do município de Pugmil e também fazer o controle político do chefe do legislativo, no caso aí do prefeito. Tá? Vamos lá, vamos por parte. Artigo 2º eu acho ele muito importante, por quê? Porque ele traz aí, o município de Pugmil tem como valores fundamentais, marque aí valores fundamentais. 1, a preservação de sua autonomia como unidade federativa, lembra que nós falamos? Lembra que nós falamos? Existe um ente federativo, município, estado, Distrito Federal e União. Cada ente federativo possui a sua autonomia. E um aí dos valores fundamentais é a preservação da autonomia como unidade federativa, no caso, o município de Pugmil. 2, a plena cidadania. 3, a dignidade da pessoa humana. 4, os valores sociais do trabalho e da iniciativa. 5, a justiça social. E o 6, o pluralismo político. Tá? Então, perceba, você que já estudou alguma vez a Constituição Federal, que tem algumas situações aqui que são parecidas aí, por exemplo, ou com os fundamentos da República Federativa do Brasil, ou com fundamento, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, o pluralismo político e tal. Só que, e o inciso 4, por exemplo, trata ali do objetivo da República Federativa do Brasil. Mas esqueça a República Federativa do Brasil, porque não é a pergunta. Ah, professor, mas lá no meu programa tem Constituição Federal. Ok, mas você vai ficar atento ao comando da questão. Se ele está falando de acordo com a lei orgânica, esqueça a Constituição. Se falar de acordo com a Constituição, esqueça a lei orgânica, tá? Então, mais uma vez, são 6. E olha, uma questão típica de cair na sua prova é marque a alternativa incorreta em relação aos valores fundamentais. Aí aqui ele coloca 4 alternativas e no meio coloca, por exemplo, aqui, só para você ter uma ideia, soberania. Soberania não, tá? Então, fique atento a esses temas. O parágrafo 1º diz, olha só o parágrafo 1º, tá? Ainda do artigo 2º diz, outra coisa que eu quero deixar logo claro para os senhores, porque a gente vai dar só uma pequena dica hoje, é você já ficar atento ao artigo 3º, que o artigo 3º traz os objetivos. O examinador pode querer confundir os objetivos prioritários do município em cooperação com a União ou Estado com os valores fundamentais verificados no artigo 2º, tá? Então, fica mais fácil você aprender os valores fundamentais e dar só uma olhadinha aí no caso dos objetivos, né, prioritários do município, tá?
No artigo 2º ainda, no parágrafo 1º, diz que todos são iguais perante a lei. É a redação mais ou menos aí do artigo 5º da Constituição Federal, né? Sem distinção de qualquer natureza, garantidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no município todos os direitos e garantias fundamentais esculpidos no artigo 5º da Constituição Federal. Tá? Tranquilo até aí. O parágrafo 2º diz que ninguém será discriminado ou prejudicado em razão de nascimento, de idade, de etnia, de raça, de cor, de sexo, estado civil, trabalho rural ou urbano, religião, convicções políticas ou filosóficas, orientação sexual, deficiência física, imunológica, sensorial ou mental, por ter cumprido pena, nem por qualquer particularidade ou condição observada na Constituição Federal e Estadual. Muito tranquilo aqui, porque, regra geral, ninguém vai ser discriminado. Não é possível hoje, nos dias de hoje, existir discriminação de qualquer forma. Infelizmente, alguns fazem aí preconceito e discriminação, mas não é possível, não é correto, é totalmente incorreto qualquer tipo de discriminação. Então não precisa decorar. Não é permitido nenhum tipo de discriminação. Regra geral. Acabou a história. Tá? O parágrafo 3º diz que são direitos sociais. Marque a palavra aí, sociais. Dever do Estado. Aqui não está falando de direitos fundamentais. Está falando aqui, no caso, de direitos fundamentais de primeira geração. Tá? Ele está falando dos direitos civis. Está falando aqui, na verdade, dos direitos sociais. Direitos sociais, ou seja, dever do Estado. Dever do Estado. Tá? Então, é dever do Estado o quê? A saúde, a educação, a cultura, o trabalho, a moradia, a segurança, a proteção, a maternidade, a gestante e a infância, a assistência aos idosos, ao deficiente físico, aos desamparados, bem como viver em ambiente ecologicamente preservado. Então, veja bem, isto é o dever do Estado, tá? Por isso que tratou-se aí como direitos sociais, tá certo? Futuros servidores do município Pugmil, aguardo você na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp, 91982309873, por lá estarei diluindo essa lei orgânica e também aproveite logo e adquira a lista de questões na plataforma do meu site, valneoliveira.com.br, tem lá lista de questões da banca dos senhores, né? Que os senhores estão fazendo concurso aí, tá lá a lista de questões, dá uma olhadinha no programa lá, o Constitucional Administrativo, e vamos ali exercitar mais ou menos como a banca provavelmente cobrará na sua prova. Fechou? E também vai ter uma lista de questões da lei orgânica do município de Pugmil. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida aí. Você, futuro servidor, futura servidora do município de Pugmil. Um abraço e até os nossos próximos encontros.